Após a dissolução da União Soviética, a Estônia passou de um país muito pobre para uma das nações mais prósperas do mundo, referência em inovação e liberdade, além de altíssimos níveis de IDH, educação e PIB per capita. Mas como que uma nação tão pequena, com 52% do seu território coberto por florestas e apenas 1.300.000 habitantes, conseguiu tamanhos feitos? Para isso, temos que voltar em 1920, quando a Estônia teve sua independência reconhecida após 1 ano e meio de conflito com a Rússia. Na época, sua economia era majoritariamente baseada em agricultura e pecuária, que empregavam 2/3 de toda a sua população, além de uma crescente indústria local, principalmente têxteis e metais, que se desenvolveram até o início da Segunda Guerra Mundial, tendo como os principais parceiros a Alemanha e o Reino Unido, os quais representavam 60% da exportação do país. Tais fatores posicionavam a Estônia bem à frente dos outros países do leste europeu. Contudo, com o início da Segunda Guerra Mundial, anos de terror, mortes e destruição afetaram a economia estoniana, a qual foi anexada à União Soviética em 1944. Esse período foi decisivo para os anos difíceis que viriam a seguir, com nacionalização de propriedades, mudanças socioeconômicas e uma total repressão por parte do governo soviético. A agricultura, que até então era a principal atividade econômica do país, sofreu com ausência de tecnologia, deportações e coletivização forçada, só vindo a atingir o mesmo nível de produtividade do período pré-guerra no final da década de 1970. A mudança de regime e a dificuldade do setor agrícola trouxeram mudanças nas atividades econômicas, como o crescimento da indústria manufatureira e a exploração de recursos naturais, como óleo de xisto e urânio. Esse crescimento de diversos setores industriais deveria ser positivo para a Estônia, mas acabou não sendo, pois a escassez de comida afetava a população, além de que toda a receita local era tomada pelo Estado e a indústria sofria com a falta de concorrência e a destruição do setor privado, o que tornavam os produtos caros e defasados. A instabilidade política da década de 1980 levou à dissolução da União Soviética em 1991, e com isso, a Estônia se tornou um país independente, contudo, com diversos problemas sociais e econômicos. Para efeitos de comparação, a Finlândia tinha uma economia agrária e PIB per capita praticamente igual ao da Estônia no pré-guerra. Contudo, em 1991, essa diferença era de mais de 8 vezes, o que serviu para a população estoniana entrar em consenso de que o país precisava de diversas reformas para fazer a transição do comunismo para o capitalismo. Mas como esse país sairia da pobreza para uma altíssima prosperidade em pouco mais de 20 anos? A resposta encontrada pela Estônia foi liberdade, tecnologia, educação e credibilidade. Isso só se tornou possível com a eleição em 1992 do primeiro-ministro liberal Mats Lahr. Inspirado pelo livro de Milton Friedman, Free to Choose, Lahr estipulou diversas mudanças estruturais, como a Lei do Controle de Gastos, que ajudou o país a manter a segunda menor dívida pública em relação ao PIB do mundo, além de privatizações, especialmente dos bancos, acabando com bancos públicos e estipulando demandas dos bancos privados para evitar corrupção. Além disso, o país simplificou os impostos, adotando o imposto de renda única e uma zona de livre comércio. Tais medidas foram decisivas para acelerar o crescimento econômico, e os números refletem isso, pois a Estônia, em menos de 30 anos, teve um crescimento de incríveis 283 vezes do seu PIB per capita, além de uma taxa de desemprego que se encontra em apenas 4,4%, um número 42% inferior à média da União Europeia. Esse incrível progresso fez o país entrar na União Europeia em 2004 e adotar o euro como sua moeda em 2011, fornecendo maior segurança, preços mais estáveis e mais oportunidades para investimentos estrangeiros. Esses números só ajudaram o processo de estabilidade do país, que se tornou um centro de inovação e tecnologia, sendo o terceiro com mais startups per capita da Europa, registrando 31 a cada 100 mil habitantes,
já que registrar uma empresa na Estônia pode ser feito totalmente pela internet e demora apenas 15 minutos, além de não existir imposto de renda corporativo sobre lucros não distribuídos. Essa tecnologia se espalhou até os serviços públicos, pois a Estônia se tornou uma referência em administração pública digital, com praticamente todos os serviços públicos disponíveis pela internet, que reduziu a burocracia e consegue poupar até 2% de gastos do PIB por ano. Atualmente, o futuro para a Estônia parece muito mais promissor que seu difícil passado, com as principais atividades econômicas se concentrando em setores de eletrônicos e telecomunicações, os quais contribuíram para o país se encontrar em primeiro lugar no PIB per capita em comparação a ex-repúblicas soviéticas. Além disso, a sua capital Tallinn é considerada por diversos especialistas o Vale do Silício Europeu, além do país se posicionar sempre entre os 30 primeiros em diversos rankings, como, por exemplo, educação, índice de alfabetização, facilidade em fazer negócio, liberdade, IDH e prosperidade. As medidas tomadas por Matslar, que na época não foram tão populares, se mostraram acertadas ao longo prazo e estabeleceram uma mentalidade diferente no povo estoniano. Portanto, independente do governo que esteja no comando, o país vai manter as políticas econômicas que tornaram possível pavimentar a estrada para a prosperidade e hoje serve de exemplo para diversos países no subdesenvolvimento. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, curta o nosso vídeo e compartilhe o conteúdo com os seus amigos, além de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo!